Bom, o Superplayer começou com uma vontade minha e dos meus irmãos de empreender. Então eu sou engenheiro mecânico e trabalhava como consultor em gestão. E eu tenho 2 irmãos mais velhos, são mais de 10 anos mais velhos do que eu. E um deles morava no Vale do Silício já há uns 15 anos, era engenheiro de software lá. E o outro irmão é advogado e fundador de um escritório que cresceu muito e se tornou o maior escritório do Rio Grande do Sul. E aí esse meu irmão que tem essa pegada mais empreendedora, que é o advogado, ele teve essa sacada da gente juntar as expertises dos 3 irmãos e criar um negócio. Então, uma coisa que tivesse software, né, para pegar a expertise do meu irmão que mora nos Estados Unidos, que envolvesse a parte jurídica, mas também a expertise comercial, de empreendedorismo dele, e o meu conhecimento em gestão que eu tinha na consultoria. E aí nasceu a ideia de criar uma empresa de tecnologia. A gente não tinha muito claro o que a gente ia trabalhar. E aí a gente foi testando tudo que era diferentes tipos de ideias que a gente tinha e tal. E um belo dia o meu irmão estava com a sogra dele nos Estados Unidos e era a época que se ouvia música no iPod. E aí eles foram na loja da Apple, ela pegou um iPod na mão e perguntou quantas músicas cabem aqui nesse aparelho. E ele pensou, sei lá, 10 mil músicas, mas poderiam caber infinitas se as músicas ficassem na nuvem, esse negócio estivesse conectado à internet e tal, fizesse o streaming. Não era um conceito tão trivial, assim, que a computação em nuvem estava começando, nem todo mundo tinha smartphone, ainda isso foi no final de 2010. E aí ele fez um protótipo para ele no final de semana, ele criou um site que era um player de música, jogou todos os CDs dele na nuvem e me mandou. E aí eu acordei no domingo, assim, olha só o que eu criei. Daí eu abri, o nome do projeto era Superplayer e comecei a usar, achei super legal, né? Não tinha smartphone ainda. E aí que veio a ideia de começar a trabalhar com conteúdo. Eu mandei para alguns amigos, os caras gostaram e tal, aí falou, isso aqui é o nosso produto. E foi assim que foi o primeiro passo, né? Desde lá muita coisa mudou, mas esse foi o embrião. A gente teve milhões de dificuldades. A ideia inicial era a gente fazer um player de música, mas o conteúdo ia ser do próprio usuário, né? O conteúdo ia ser da própria pessoa. Então a gente estava vendendo espaço, ou seja, teria 5 GB de graça e para tu ter mais espaço teria que pagar, né? E tu jogava outras músicas. Então, basicamente o que a gente estava facilitando era a parte de sincronização. Então a gente falava que o mercado da música tinha 3 grandes problemas, né? Quando tu migrou do modelo de música física para o download, era caro, porque tu tinha que comprar cada música unitariamente, era $1, era muito caro pra gente, ninguém comprava, né? Tu baixava de algum outro lugar. Era lento, ou seja, tu precisava fazer o download para começar a ouvir a música, e era trabalhoso porque tu tinha que sincronizar um monte de dispositivos, né? Então, o que a gente resolvia com aquela ideia era a parte do trabalhoso, ou seja, tu não precisava mais sincronizar, estava tudo na nuvem, sempre atualizado, tu não precisava carregar o iPod para cima e para baixo, né? Tu estava com o teu smartphone, ou com o teu computador, o teu tablet, e tu podia acessar. Então a gente começou com essa ideia e logo, assim, em 3, 4 meses desenvolvendo o software, a Apple anunciou o iCloud, e aí o Google anunciou o Google Drive, e aí todas as empresas, grandes empresas de tecnologia começaram a investir em cloud, e o espaço virou commodity, então vender espaço não fazia mais sentido. Então a gente teve que, logo aí nos primeiros meses, já teve que parar e repensar todo o negócio, não chegou nem a botar uma versão no ar. Na época, para mim, foi um choque, porque a gente acreditou numa ideia e logo essa ideia já teve que ser mudada. Eu não tinha ainda percebido, que depois eu vim perceber que isso é uma constante hoje, né? Não foi uma exceção, mas é uma constante. Paralelamente a isso, né, eu tive toda a dificuldade de começar uma empresa sem grana, não ter... Meus irmãos tinham o trabalho deles, então não tinha muito tempo. O negócio estava andando muito devagar, eu tentei terceirizar algumas coisas, mas daí não tinha um comprometimento dos terceiros. Foi super complicado, assim, esse início, a gente perdeu bastante tempo e foi muito frustrante para mim, assim. Então, depois a gente, chegando nesse ponto aí de ver que a gente ia conflitar com os planos do Google, da Apple, etc., a gente resolveu mudar o negócio, a gente começou a olhar para fora e viu que existiam alguns players, né, que estavam começando a trabalhar com o modelo de streaming, onde tu fazia uma assinatura de um serviço, né, que não tinha mais propriedade da música, como no modelo download, que tu comprava, era tua, tu guardava no teu dispositivo, mas tu fazia assinatura de um serviço para ter à disposição milhões de músicas para ouvir quando e onde quisesse. E a gente chegou à conclusão que aquilo era o modelo do futuro. Então a gente foi em busca disso.
E aí logo a gente se esbarrou aí com dificuldades de conteúdo, né? Porque aí teria que ter umas licenças, era super caras e complicado. A gente acabou começando num modelo de playlists, um modelo que a gente entendeu que o mercado, existiam alguns grandes players internacionais que te davam milhões de músicas para ouvir, mas as pessoas não sabiam o que ouvir. Então tu ficava perdido naquelas milhões de músicas, né? A gente falava, era uma caixa de search e good luck, assim, a gente vira. Então a gente pedia para as pessoas pesquisarem nesses players o que elas queriam ouvir, elas pesquisavam AC/DC, pesquisa outra banda, Van Halen, pesquisa outra banda, AC/DC, não conseguiam sair daquela bolha de conteúdo aquilo que eles já conheciam e tal. E a gente falou, cara, vamos fazer um modelo que permita a descoberta, né, que facilite essa descoberta, que as pessoas não precisam conhecer os nomes dos artistas, elas simplesmente escolhem o mood que elas estão e a gente consiga prover a música certa. E ainda seja um modelo que facilite essa migração do rádio, onde tu aperta um botão e a música começa a tocar, é a interface mais simples do mundo, né? É um botão, o rádio liga, começa a tocar. Para o streaming, que é um modelo mais complexo, tem que escolher, tem que pensar, tem que programar. Então, a gente criou o Superplayer, nessa versão, um monte de playlist por momento, né? Para acordar, para trabalhar, etc. Colocou uns nomes engraçados, sensualizando, fritando melão e tal. O que deu super certo no final. E essa facilidade, apertava um botão e a música começava a tocar. E aí deu super certo, assim, as pessoas começaram a adotar muito rápido e achavam engraçado o nome das listas, a interface era bonita, era moderna, os caras curtiam a qualidade da curadoria. E a gente começou a divulgar, em um dia a gente teve primeiro 1.000 usuários, depois teve 3.000 no segundo, 10.000 no terceiro. No primeiro mês a gente estava com 100.000 usuários já. E aí no segundo mês estava com 250.000 e foi super rápido daí o crescimento. E essa foi a primeira, isso já estava entre o início do projeto em 2011 e até o lançamento dessa versão, foram quase 2 anos, né? Foi 2 anos, 2013, 1º de abril hoje lançou. Que depois de ter tanto ter errado e ter quase acabado o dinheiro no meio do caminho, a gente ter quase desistido, ter passado momentos muito ruins tentando trabalhar sozinho, fazer as coisas acontecerem e não acontecerem, eu só podia lançar essa versão, que era a última que eu tinha energia para fazer antes de desistir por completo, no dia 1º de abril, e foi a que felizmente deu certo. Desde esse momento em que lançou e deu certo, o primeiro lançamento que deu certo, muita coisa mudou de novo. A gente funcionou, a gente cresceu, a gente foi investido pela Movile, né? A Movile é a maior empresa de plataformas, serviços móveis da América Latina, então dentro da Movile tem o iFood, tem a Simpla, tem o Play Kids, tem Ingresso Rápido, tem uma série de empresas aí super conhecidas. A gente chegou a 1 milhão de usuários ativos com esse modelo, escalou bastante o faturamento e em 2014 a gente começou a ter uma briga no final de 2014, início de 2015, começou a brigar mais forte com grandes players internacionais que entraram no Brasil. Então, quando a gente começou, né, não existia Spotify aqui no Brasil, né, não existia Deezer, Apple Music. Isso começou a acontecer no final de 2014 e início de 2015. E aí a concorrência aumentou e a gente estava com dificuldade de continuar crescendo no ritmo que a gente ambicionava. Então a gente tinha o objetivo de chegar a 5 milhões de usuários, né, naqueles próximos 2 anos, e a gente viu que ia ser mais difícil. E aí a gente teve que, de novo, a gente parou e enfrentou os fatos brutais e fez a revolução. Dia 20 de setembro de 2015 a gente organizou a revolução e falou, cara, o que a gente vai fazer de novo? E aí foi o momento que a gente resolveu trabalhar com messaging, com mensageria. A Movile pertence a um grupo chamado Naspers. A Naspers é dona da Tencent, a Tencent que é dona do WeChat. O WeChat é o maior player de mensagem da China e tal. E lá eles tinham tido uma experiência muito legal de tentar vender serviços e oferecer serviços dentro do aplicativo de mensagem, que é como se fosse um WhatsApp, onde tu podia chamar táxi, comprar ingresso, até recarregar celular, etc., enviar dinheiro para uma pessoa, tudo dentro de um aplicativo de mensagem. E a gente sabia que isso era uma tendência. O Brasil tem algumas similaridades com o mercado chinês em termos de aparelhos, de poder aquisitivo da população, etc. E aí a gente, muito mais que os Estados Unidos, que é um país super desenvolvido, né? E aí a gente resolveu começar a investir em messaging, a gente começou a fazer um chatbot, né? Um robozinho, que era como se fosse um assistente de playlist, a gente chamava. A ideia era que tu perguntasse para ele, sei lá, tu falasse assim, eu tô cansado, manda uma playlist. E aí ele entendia a linguagem natural e conseguia te mandar uma playlist para tu ouvir cansado.
Ou eu quero correr ouvindo jazz. Ele pegava músicas que tinham BPM mais alto, que eram da categoria jazz, e te mandava para... Então era como se fosse um amigo para tu poder pedir playlist de uma forma mais simples. E era uma forma de se preparar para as interfaces conversacionais que estavam vindo por aí, né? Com a adoção de Google Home, adoção nos veículos, nos carros, você vai ter que precisar falar com o teu rádio, não, mas usar uma interface visual. Então a gente começou a investir nisso. Foi super legal, assim, gerou um puta buzz. A gente começou isso antes do Facebook abrir o Messenger, então a gente fazia isso dentro do nosso aplicativo. Isso fez com que o Google selecionasse a gente para participar do Launchpad, que é a aceleradora deles global, né? A gente foi para o Vale, a primeira turma deles ganhou um aporte financeiro e foi para lá, trabalhou com eles. Foi o nosso robô lá, apareceu no Google I.O., que é o evento mundial do Google no palco, estava falando da tecnologia. As gravadoras começaram a nos chamar para fazer para os artistas, então a gente fez um robô para o Thiaguinho, para Aviões do Forró, para o Padre Fábio de Mello, para Pri Alcântara, para vários artistas. Conseguiu uma audiência bem grande com os chatbots. Então foi muito legal, mas a gente acabou enfrentando uma barreira na monetização, né? Então o Facebook ainda não tinha uma forma de comprar pelo aplicativo de mensagem. Estava sendo super difícil a gente conseguir monetizar aquelas soluções que a gente tinha criado. E de novo foi a hora de voltar, isso passou quase um ano aí. E aí foi hora de voltar para a prancheta e falar, cara, de novo vamos ter que mudar, não funcionou. Então, ao longo da nossa trajetória, a gente mudou várias vezes. E hoje a gente tem um caminho novo, um caminho que a gente está indo super bem. Eu já vou falar dele. Eu só queria fazer um parênteses que por mais que a gente tenha esse roadmap claro hoje do que a gente vai fazer e esteja indo super bem nesse caminho, eu aprendi que eu tenho que ter um plano paralelo na empresa sempre rodando, de como que eu me transformo numa empresa em constante movimento, com facilidade de se adaptar. Porque eu já tive várias vezes que mudar e a gente acho que é visto no mercado como uma empresa que sabe se adaptar e continua se reinventando e crescendo. Toda vez que a gente se reinventa, a gente está crescendo um pouco mais. E eu sei que esse plano, por mais que ele pareça ser um plano de longo prazo, um plano perene, que está indo bem, eu tenho que criar uma corporação com as pessoas, com os processos, que consiga se reinventar sempre. Só assim eu vou ser uma empresa de tecnologia centenária, né? Se tudo der certo. Mas voltando para essa última mudança, então, o que aconteceu no mercado da música é que alguns poucos players que trabalhavam com música e tecnologia no Brasil acabaram sendo vendidos ou fechando, e a gente acabou virando o único player de streaming, o único player brasileiro, né, de tecnologia, com licenciamento com as grandes gravadoras. E isso nos deixou muito bem posicionados para atender uma série de demandas de outras marcas. Então, algumas marcas queriam fazer projetos de marketing com conteúdo musical, outras queriam se desenvolver o seu próprio aplicativo de streaming para tentar monetizar de alguma forma com a sua base de clientes. Os mais diversos projetos que houvessem música e tecnologia, elas procuravam as gravadoras para fazer, e as gravadoras acabavam falando, tem um super player, tem um time bom de produto, tem contratos de licenciamento com a gente, por que não fala com eles? E a gente começou a atender essas marcas. Então a gente tem projetos aí com grandes bancos, a gente tem projeto com empresas de telecomunicações, a gente tem projeto com empresas de mídia. Começou a desenvolver soluções que misturassem música e tecnologia para eles, e isso fez com que a gente crescesse bastante no último ano e planeja e continuar crescendo bastante nos próximos anos também. E hoje o Superplayer, ele se transformou, né? O Superplayer virou a Superplayer & Co., que é essa casa de vários aplicativos, de várias soluções que a gente tem embaixo. Então a gente trabalha com vários apps, vários projetos ao mesmo tempo, atendendo o mercado corporativo. Hoje a gente tem, somando nossos aplicativos, a gente tem mais de quase 5 milhões de downloads, mais de 4 milhões e meio, quase 5 milhões já de downloads. A gente impacta por mês, tem algumas soluções que não são só apps, tá? Que a gente tem curadoria musical em aviões, por exemplo. Então a gente estima impactar 2 milhões de pessoas por mês. A gente trabalha, na verdade, o Superplayer ele trabalha com vários modelos, tá? O Superplayer, o aplicativo Superplayer, que é o nosso app, né, para o usuário final, ele tem três modelos ali. Ele tem a versão gratuita, né, que é online, a pessoa não pode baixar nada para o celular, monetizada através de anúncios. Tem a parte, o mid-tier, que a gente chama, que é a versão premium, onde a pessoa tem acesso a diversas playlists sem anúncio, né, sem limite de horas para ouvir, etc. Ele pode baixar por telefone, né, para consumir offline. E tem a versão Super Premium, que é a versão totalmente limitada, onde ela pode pesquisar artistas, músicas, etc. e ouvir sob demanda, né, que é mais parecido com o modelo tradicional dos aplicativos de streaming. Alguns projetos de marca, eles têm uma dessas versões,
alguns têm vários. Né? Então isso depende do objetivo de cada marca. Então tem um projeto que chama SBT Hits, que é em parceria com o SBT, que é um produto que a gente acredita muito no poder das playlists, tá? Então a gente não acha que o produto para ser bom necessariamente tem que deixar de escolher cada conteúdo específico. E o SBT ele tinha o objetivo de ser um player bastante acessível em termos de preço, tá? Para poder atender a maior parte da população, né? E aí a gente criou um projeto que é baseado nesse modelo de playlists, onde você pode baixar offline para ter um preço imbatível. Já, por exemplo, um outro plataforma que a gente opera hoje, que também é super bacana, é o Bradesco Music. O Bradesco Music ele é um projeto que tem o objetivo de proporcionar experiências musicais para as pessoas. Então ele vai além do streaming, ele tem a possibilidade de escolher a música específica, criar a playlist, né? Então ele já é bastante flexível assim com relação à parte da funcionalidade do uso da música, mas ele tem também experiências musicais. Então a gente acabou de fazer uma promoção, né, que levou 2 pessoas para assistir um show do Maroon 5 em Nova York. Então ele tem essa questão das experiências. Então cada projeto tem uma proposta de valor e a gente pensa junto com o cliente. Acho que esse é um valor que a gente agrega. A gente não só entrega uma plataforma, a gente pensa na estratégia, que conteúdo faz sentido, qual modelo de negócio, qual precificação que tem que ter. A gente faz a plataforma, a gente licencia o conteúdo que é pertinente àquele produto e a gente faz a curadoria. A gente atua em quatro pilares para entregar a solução. Acho que é super difícil prever o futuro da indústria da música. A gente tenta, obviamente, tenta criar hipóteses do que vai acontecer. E é muito difícil dizer, né? Tem algumas coisas de diversificação de conteúdo que devem acontecer, né? De tu misturar música e vídeo, tá começando a acontecer. De tu misturar outros conteúdos de áudio não musicais. Isso são coisas que são, acho que no curto prazo, assim. Então tu consegue ter uma previsibilidade, né? Outra coisa que deve acontecer também é o aumento do uso dessas interfaces de voz. Então a música em casa ser consumido através de um Google Home ou do Amazon Echo, né? Outro dispositivo. Isso deve acontecer no carro também. Essas são coisas mais simples. Tem tecnologias novas, aí, disruptivas que tendem a ser usados para melhorar a questão dos royalties. Então é transparente para o consumidor isso, mas para quem está por trás na cadeia é uma questão muito importante. Hoje fazer os repasses certos para cada gravadora, para cada artista é uma coisa que é bastante complexa, né? E com blockchain a gente consegue ter mais transparência, mais credibilidade nessas questões. Então isso deve ser algo que vai ser adotado também. Então tem algumas modificações, mas assim, uma inovação disruptiva que deve acontecer é super difícil de eu afirmar, assim, dizer o que é. A gente está trabalhando para oferecer mais soluções que façam sentido para os nossos clientes corporativos. Uma coisa que a gente vê que está acontecendo, assim, que está tendo demanda dos nossos clientes já atuais e que a gente está começando a trabalhar é a questão de prover a curadoria para os ambientes deles. Então, isso varia, tá? A gente está trabalhando muito forte agora com o sistema de entretenimento de bordo. Então, provendo soluções de música para aviões, para ônibus, etc. E a questão também de curadoria para lojas, para ambientes comerciais. Então, a gente está desenvolvendo uma série de soluções para conseguir atender isso, até porque nossos clientes de plataforma muitas vezes são donos de lojas, de agências, estabelecimentos, e a gente pode potencializar os dois negócios. Então, essa é uma linha de negócio que a gente está trabalhando e a gente está olhando outras coisas que consigam, de fato, somar valor para os nossos clientes atuais e futuros, né, clientes que queiram ter um diferencial, investir em música como um diferencial de marca ou para a oferta de valor dos clientes deles, né? Acho que tem vários pontos aí importantes para se ter um negócio, para se começar um negócio, né? O primeiro ponto deles, para se começar, é ter coragem. Então, é entender que tu nunca vai estar pronto, totalmente pronto, né, financeiramente, em termos de conhecimento. A gente fica tentando se preparar para empreender e quando a gente empreende a gente descobre que as coisas são bem diferentes do que a gente achava, que as coisas mudam muito rápido, que não tem como a gente estar preparado para a imprevisibilidade que é o empreendedorismo, né? Então, é claro que eu não estou falando para ser inconsequente e começar um negócio sem dinheiro nenhum, sem instrução nenhuma, sem nunca ter trabalhado em algum outro lugar, não é isso, mas é saber que tu nunca vai se sentir totalmente preparado. Então tem que ter um pouco de coragem para começar. Mas desde o início é importante saber que vai ser difícil. Então tem que entrar
com essa ideia de que as coisas vão demorar. A Snoif, quando eu comecei, era uma época, em 2011 ali, que estava tendo os hits do Vale do Silício, foi o ano que saiu o filme do Facebook, as pessoas achavam que iam fazer uma startup e iam ficar milionário em 6 meses. Hoje eu acho que já tem um pouco desmistificado isso, mas era a perspectiva de muita gente. Dá muita coisa dar errado, vai faltar dinheiro, não vai achar gente boa para trazer para o time, vai ter que mudar o modelo, tem que tá disposto a perseverar e não desistir tão rápido, né? E se a gente persevera e a gente fica pensando e olhando as oportunidades, tentando consertar os problemas, as soluções vão aparecendo e a gente vai conseguindo encontrar e dar o próximo passo e aí alguma hora a gente fala lá, né, copiando até o pessoal do 3G, assim, tem que estar na água, né? Alguma hora o peixão passa e se a gente estiver na água a gente pode pegar. Então tem que estar na água, que alguma hora o peixão vai passar ao longo desse tempo, vai pegar e aí vai conseguir dar um salto de crescimento. E eu acho que outro ponto que é fundamental é a gente ter uma cabeça aberta e entender que uma empresa é feita de várias partes, né? Muitas vezes um cara técnico começa a empreender, ele acha que se uma coisa não está dando errado é porque o software não está melhor, então ele trabalha mais no software, e aí dá errado, ele trabalha mais no software, e ele não vê que daqui a pouco ele não está fazendo marketing, ou ele não está fazendo comercial, ou ele não trouxe boas pessoas e construiu um time, ou não fez cultura na empresa. Então, tu entender que uma empresa é feita de várias partes, e tu saber identificar o que está faltando, né, para ir tentando ajustar todos os lados, nenhum das partes puxar o negócio para trás. Acho que esses 3 pontos aí são bem importantes. Tem outras coisas aí clássicas, mas montar um bom time e cercar de boas pessoas, né? Tu não vai fazer nada sozinho, isso é muito importante. Mas eu acho que esses pontos que eu comentei antes aí estão relacionados com coisas sentimentais, com coisas internas, assim, que passam na tua cabeça, no teu coração enquanto tu está empreendendo e que são as mais importantes de segurar a onda e ter consciência disso. Sou o Gustavo Brunn Goldschmidt, sou CEO e cofundador do Superplayer.